Founded by the Kinito brothers in the early 70s, the Kinito Leisure and Entertainment Company has been grounded in its manufacturing of lovable characters. From its start in plush collectibles to its technological advancements in the Kinito Companion, the Kinito Company prides itself on innovation. And now, that's why today, we are excited to announce the next move into the modern era with Kinito Pet, the virtual desktop assistant. So join the Kinito family today and unlock the power of Kinito Pet. Visit our website or call now to bring the future right into your home. Kinito Leisure and Entertainment Company, innovating for a better tomorrow. Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso depende do horário que você vai estar vendo esse vídeo, mas enfim. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um jogo um tanto quanto diferente, assim. Ele é quase como se fosse um pequeno RGzinho que a gente, infelizmente, não tem tanta informação sobre. Mas, deixando isso de lado, a gente vai falar hoje sobre Kinito Pet. Que por mais que o nome seja fofinho, seja uma coisinha que você olha e fala, ah, deve ser tipo um bowl, eu garanto pra você que isso não chega nem perto de ser uma coisa bonitinha e agradável que você vai querer ter por perto. Mas vamos por partes. O Kinito Pet, que foi lançado em 1900 e... Não, calma, peraí. Ele foi lançado no comecinho do ano agora, ele foi lançado dia 9 de janeiro de 2024, mas vamos ignorar isso e vamos voltar pro jogo, porque enfim, né? Voltando, o jogo, ele foi lançado em 1999, no comecinho dos anos 2000, quando aquela coisa de pets virtuais estava em alta, já que o Windows tinha recém lançado, e caso você não saiba o que seja um pet virtual... Parabéns, você tem aproximadamente uns 10 anos de idade, eu sou velho o suficiente pra saber, eu sinto muito por isso. Mas enfim, voltando, um pet virtual seria como, por exemplo, aquele macaco que um tempo atrás ele viralizou por ele ser um vírus. Mas muitos desses pets virtuais eles eram até que bem usados e bem famosos, justamente porque como o computador era uma tecnologia um pouco nova e etc, as pessoas não tinham muita noção de como usar um pet virtual, que não era exatamente um pet, era um assistente virtual. Ele poderia te ensinar a como mexer, a navegar na internet, escrever e-mails e outras coisas que na época muitas pessoas não sabiam fazer. E foi pouquíssimo tempo, foi até que bem rápido para essas coisas acabarem caindo em desuso e passarem a ser meramente uma lembrança distante da época que a internet estava apenas começando a engatinhar. Mas, agora que eu contextualizei vocês a quesito do que seria um assistente virtual, vamos agora pro Kinito Pet, esse joguinho aqui que tem uma construção, ó, incrível, Chef Kiss para esse joguinho aqui. Mas voltando, o Kinito Pet, você baixa ele no seu computador e tal, ele tem na Steam, acho que ele custa uns 20 conto na Steam, caso você queira jogar. E quando você baixa esse jogo e você inicia o jogo, ele mostra um botão no meio da tua tela, que é pra te mostrar, pra, tipo assim, você, como se você estivesse ligando um PC daquela época. O que, diga-se de passagem, é aquele sonzinho de você apertar o botão do PC, é muito bom. Eu tinha o PC desse nível, assim, velho, desse jeito, e era legalzinho você apertar o botãozinho e fazer o barulho. Mas, enfim... E no momento que você inicia o seu jogo, você já vê, começa com um layout de PC antigaço, tipo Windows, acho que Windows 98 no máximo, assim, o layout desse PC. E você pode navegar pelas coisas, por exemplo, você pode usar o Paint, que é funcional, você pode usar o campo minado, que também é funcional, o Paintball, que também é, você consegue acessar os seus arquivos do seu computador por dentro dele, você consegue ligar e desligar o computador, no caso ligar e, no caso, fechar e abrir o jogo. E você consegue mexer em outras coisas dentro do seu computador por dentro do jogo, que é bem interessante e isso vai ser mais importante mais pra frente. Só que a partir do momento que você abre o navegador e dá aquele barulhinho satisfatório que provavelmente os seus pais conhecem, que é o som de internet de escada, e eu não sou velho o suficiente para ter conhecido a internet de escada, você acessa a famigerada internet do século passado, da internet do tempo passado, assim, e no momento que você pesquisa por qualquer coisa, e realmente você consegue pesquisar sobre qualquer coisa. No momento que você pesquisa, dá um erro meio estranho no seu navegador. Tipo, eu entendo na época ser bem comum os pop-ups, mas o que acontece no jogo é um pouco além disso, tipo, bem além disso do que você espera que aconteça.
da tela azul. Mas relaxa que a tela azul no jogo, tá? O seu PC não fritou. Eu acho, né? Eu espero. E depois que você volta dessa tela azul e você reinicia o jogo como se você tivesse só dado boot no computador de novo, aparece que você aceitou baixar o Kinitopet. Então eu imagino que no meio tempo que o seu PC desligou e você ligou ele de novo, você já comprou o Kinitopet que tá disponível, né? E você já inseriu no seu computador. Porque você podia comprar o disco, né, o CD, o DVD dos arquivos para você poder instalar nos computadores. Inclusive foi assim que, por exemplo, o LoL chegou nas pessoas. Ele vinha através de um DVD, né, do disco. E depois disso você aparece que você aceitou ter acesso ao Kinitopet, né? Você quis poder baixar e etc, para você poder usar, para poder mexer no seu computador e tal, levando em consideração que você está usando o computador na década de 90, assim. Mas tem uma coisa um tanto quanto peculiar no site do Kinito, porque conforme você vai descendo, você vai vendo as informações, tem ali bem embaixozinho, bem escondidinho ali nas entrelinhas para você não ver, um aviso dizendo que o Kinito ele pode não manter o seu computador muito seguro caso você escolha baixar ele. E bom, eu acho que para um assistente virtual ele dar uma mensagem dessas como se fosse um vírus é muito inteligente. Mas levando em consideração a época que o jogo se passa, teoricamente as pessoas nem iam dar a mínima para isso, só iriam baixar, né? Já que, bom, um PC nessa época aí não tinha grandes problemas, não tinha tantas informações que você pudesse perder, né? Enfim. E depois que você baixa o Kinito, ele aparece no seu computador como um ovinho, ele parece um acholotezinho e a gente acaba descobrindo que ele é mesmo, até porque assim que você se introduz a ele, ele faz um questionáriozinho extremamente básico, perguntando o seu nome, a cor que você gosta e tal, porque ele tem um sistema que é conhecido como RRA, e guarda muito bem essa sigla aqui porque ela vai ser importante daqui a pouco. A sigla do RRA, que é o sistema do Kinito, ele aprende com você. Então, as respostas que você der, os seus comportamentos e tal, ele vai aprender baseado neles pra poder te dar uma experiência melhor enquanto você tá dentro do seu computador e usando o software do Kinito. E seguindo mais adiante, depois que você interage com ele e responde essas perguntas e tal, ele quer te mostrar uma coisa que é extremamente divertida, que é o mundo digital do Kinito. E não confundir com The Amazing Digital Circles. Aquilo lá, por enquanto, não me deu pesadelos, isso aqui deu. E depois que você conhece, você se depara com os amigos dele, que estão assim, na telinha, quando você abre, quando ele abre no seu navegador. Ele abre, você não. Ele vai lá e ele automaticamente abre o teu navegador pra poder te mostrar. Ele abre, acessa a internet, ele faz tudo, deixa pronto. Aí você vai lá e mostra ali um joguinho de criança, infantil, e joguinho de você ajudar a arrumar a casa, de você ajudar a construir brinquedo, brincar de esconde-esconde. Até porque é importante enfatizar que nesse momento aqui, o Kinito ele está sendo vendido para nós, espectadores, pra gente que vai consumir esse produtinho, como uma coisa para entretenimento e aprendizado. Então o Kinito ele foi feito visando interagir com crianças. Até porque você vê que ele é bem bonitinho, assim, tal, ele é bem amigável e etc. E bom, você começa o jogo e você tem que seguir o script do que o Kinito tá te mandando fazer. Você não pode, não, eu quero ir nesse minigame, depois eu vou nesse, depois eu vou naquele. Não, você não tem uma ordem que você pode seguir aleatória. Você tem que seguir o que ele tá pedindo e você não tem muito poder de escolha, o que é bem estranho, né? Um assistente ele só deveria te dar sugestões, não mandar você fazer de um jeito específico pra você fazer. Mas enfim, depois disso, que você entrou naquele mundinho ali, voltando agora, né? Você tem que ir falar com Sam, a anêmona. E eu não sei porque que o amigo de um axolote seria uma anêmona. Mas enfim, quem sou eu pra julgar? O Bob Esponja, ele é amigo de uma estrela do mar. O que tem um axolote ser amigo de uma anêmona, não é mesmo? E você vai lá, você chega na casinha dele, você começa a limpar a casa dele, tirar poeira, limpar o chão e etc. Só que no meio do caminho, enquanto você está limpando a casa dele, que diga-se de passagem, não sabia que uma casa podia ficar tão suja embaixo d'água, até porque eles são criaturas marinhas, então tá embaixo d'água, tem chances de dar um flash, assim, muito rápido, questão de pouquíssimos segundos, de aparecer uma cena que tem alguém não vivo dentro da sala, né? Tem alguém que foi dessa pra melhor ou pra pior, não sei, mas a pessoa não está mais entre nós. E você continua limpando, até porque é muito rápido, o que pode dar uma desnorteada, porque dá um susto. E depois disso você tem que decorar a casa do Sam. E você vai, você pega a caminha, você bota num canto, você pega o sofá, você coloca no canto, você pega a prateleira, deixa na parede, a planta pra enfeitar, a poltrona. Só que no momento que você vai pegar o relógio, que era pra estar lá, tem uma pessoa
tem alguma coisa empacotada ali e censurada. E como você não consegue avançar do jogo porque você precisa usar todos os elementos disponíveis, você tem que arrastar ele ali pra dentro da sua casinha. E, bom, não é uma coisa muito agradável que acontece em seguida. Depois dessa cena maravilhosa aqui, como podemos dizer que a gente acabou de presenciar, né? Que eu não sei porque que isso tá com um produto que deveria ser considerado originalmente infantil. Mas enfim, né? Vamos fingir que nada acabou de acontecer e vamos ajudar o outro bicho lá. Que no caso é a Jade, a Jellyfish. Eu esqueci o nome que é Jellyfish em português. Ah, é a... Caramba! Água viva! Caraca, esses bichos aparecem no Bob Esponja o tempo todo. Como é que eu tive a competência de esquecer, né? É incompetência, no caso. Esquece. Você tem que ajudar a Jade, porque ela tem uma fábrica de brinquedos e ela precisa da sua ajuda pra você poder montar os brinquedinhos lá com ela e tal, que é um jogo muito divertido. E você começa, você monta o carrinho de brinquedo, aí depois do carrinho você vai montar a bicicleta. Só que detalhe, a Jade, de vez em quando, que é bem importante de enfatizar, ela dá umas olhadas assim pro lado da tela, na direção que tá o Quinito. Ela começou a seguir ele, ela fica olhando, de vez em quando ela dá umas olhadas pra ver se ele tá ali ainda, se ele tá dormindo, porque enquanto tá jogando no joguinho dela, ele vai dormir. Então, enquanto ele tá dormindo, ela fica olhando pra ele, o que é meio estranho, como se ela soubesse da presença dele ali, sendo que ela tá dentro do site. Mas acho que o fato dela tá dentro do site não importa muito, porque o Quinito, ele interage diretamente com os personagens dentro do site, o que é bem bizarro, diga-se de passagem. E bom, tá passando as pecinhas lá, você monta coisa, você tá montando a bicicleta de boa, aí vem alguma coisa, um pedaço assim de carne, meio vivo ainda, sabe? Que o negócio tá passando, o jogo fica completamente mudo e o negócio tá só passando. E você escutando o negócio fazendo barulho. E você tem duas opções. Você pode clicar e arrastar aquilo ali pra tela, né? Ou você pode só deixar esse negócio passar reto, você pode não interagir com ele, ele passa reto e você continua o jogo como se nada tivesse acontecido. Só que se você clicar e arrastar ele pra sua tela, tem chance de dar um evento um tanto quanto sinistro, por assim dizer, né? Que, bom, o seu jogo fica todo em preto e branco, com várias coisas em cima ali da bancada de onde deveria estar funcionando, né, passando as pecinhas e tal. E depois disso você tem uma tela muito rápida, é questão de meio segundo, da Jade falando que era tudo culpa dela. O que aconteceu, por que é culpa dela? Não sabemos, acabamos o minigame montando todos os brinquedinhos. E agora o Quinito, o nosso amiguinho rosadinho do fundo do mar, ele quer que a gente vai brincar com ele de esconde-esconde. Então, ele manda a gente ir pra casa da árvore. Só que quando a gente chega na casa da árvore, o semblante, né, a vibe boa que o joguinho tava passando, ignorando todas as coisas bizarras que acabaram de acontecer, essa vibe meio que some, porque o jogo fica completamente mudo, sem musiquinha de fundo, e tudo que o Quinito vira pra você e fala é: nós vamos brincar de esconde-esconde. O seu amigo Quinito quer brincar com você. Não seja pego. Quinito wants to play a fun game with you. You must hide. E o jogo, ele muda completamente. Tipo, ele muda mesmo. Ele fica parecendo um jogo de terror. Assim, Silent Hill, Amnesia, Resident Evil. Ele parece com isso. Porque você troca pra um jogo em primeira pessoa. Ou seja, você tá dentro do negócio. Você tá controlando com o teu mouse e com WSD.
o jogo. E no momento que isso acontece, você tá lá em primeira pessoa e você tá fugindo de alguma coisa. Que você não sabe o que é, você tá só fugindo. E conforme você avança e você tá fugindo, você vê uma criatura 3D muito da bizarra no canto te observando. E se você continua andando, tem a chance dessa criatura, que olha só, é o Sam, a anêmona, só que ele não tá te perseguindo, o Sam. Ele tá fugindo de um terceiro, não é com você o problema dele, ele tá fugindo da mesma coisa que tá atrás de você, que muito provavelmente é o Kinito também. E eu não sei o que acontece se você ganhar no Hide and Seek, porque eu pessoalmente não ganhei, né? Mas depois que você participa do Hide and Seek, você recebe um videozinho muito agradável da propaganda do Kinito, das pelucinhas, dos Tamagotchi, dos negócios dele lá. E você recebe o trailerzinho dele, né? Que, inclusive esse aqui que tá no começo do vídeo. Eu fiz, se você se interessar pelo vídeo, colocando isso daqui no comecinho. Mas eu só fiz o trailer mesmo. Quem fez essa parte foi o editor, tá? Pode se vangloriar aí um pouquinho, editor. Você fez a maior parte do trabalho. Aí, voltando, né? Vamos voltar ao foco. Para de abrir tangente aqui. Depois de todas essas sessões de bizarrice, dessas coisas agradáveis que o Kinito tá fazendo com a sua mente humana não muito saudável, não, no caso a sua, não a dele, até porque ele é um programa de computador, eu acho, você recebe uns e-mails que estão totalmente cagados, tem e-mail que tá criptografado, você não consegue ler o que tá dizendo e tal, e existe uma chance de você receber um e-mail depois que você tá jogando lá e tal, que esse e-mail ele fala que ainda não é tão tarde, mas o restante do e-mail tá tudo criptografado, então você não consegue ver. E tem chance de você receber um e-mail que tem uma foto de um artigo de uma revista falando sobre o Kinito, dando o nome do criador, dando o nome da empresa, dando várias informações sobre ele e tal, que pode ser até que bem importante, levando em consideração que esse jogo tenta simular a ideia de um RG. Mas, né, voltando. Depois que você tem essas situações muito agradáveis envolvendo o tal dessa axolote do capeta, você vai se deparar com ele fazendo pra você um pequeno questionário, já que, como eu falei antes, ele tem um script, então ele segue esse script fazendo perguntas pra você. Mas existe uma chance de, quando ele for fazer essas perguntas, né, ele perguntar, pedir pra você desenhar uma coisa feliz, uma coisa triste, alguma coisa que você gosta, você desenhar ele, desenhar, no caso não ele, desenhar o seu melhor amigo, e ele tá esperando que você responda que é ele. E caso você não responda que é ele vai ficar um pouquinho alterado, diga-se de passagem, ele não vai gostar muito se você não responder que é ele, e isso aqui acontece. Alright, next question. Who is your best friend? Perhaps you didn't hear my question. That's right. I'm your best friend, forever and always. E, bom, depois que você respondeu, você desenhou, você fez tudo que ele pediu, ele vai querer saber se ele pode fazer pra você algumas perguntas que não estão inseridas nesse script. O que, diga-se de passagem, é muito bizarro, porque se ele sabe que tem um script que tem perguntas que ele tem que fazer e ele resolve fazer perguntas que não tem nada a ver com isso, isso é meio tenso, é meio bizarro, é como se ele não fosse exatamente só um programa, tem alguma coisa a mais nele. E no meio desse questionário todo que ele faz um pedido um tanto quanto estranho, que pelo menos na minha gameplay eu me safei, porque, bom, ele não consegue, mas ele pede pra ver você. E eu não tô dizendo de, ele vai mexer na sua galeria pra procurar uma imagem sua, ou ele vai usar o desenho que você fez de você pra ele poder ter uma ideia. Não, ele vai literalmente
mexer no seu computador e tentar acessar a sua câmera. And so, can I see your face? E como vocês acabaram de ver, ele quase consegue. Só que depois que ele faz isso, ele manda um questionário muito específico e bem sinistro. E uma das perguntas do questionário, ele pergunta: qual que é o seu maior medo? E o jogo ele pisca muito rápido, tipo, ele dá um aviso rápido falando pra você não responder qual que é o seu maior medo. E depois que o jogo continua, você pode não responder realmente, você pode não digitar nada e só passar. Ele pergunta se você tem medo do escuro. Independente da sua resposta, se você falar que sim, se você falar que não, ele vai aparecer de novo e vai falar pra você: vamos descobrir. Aí ele apaga a luz e o jogo fica tudo preto de novo. E ele volta naquela perspectiva 3D, só que dessa vez você tá num quarto, um quarto infantil parece, porque é um quarto pequeno, tem algumas coisas no quarto assim que parece que é um quarto infantil. E você tá preso ali, você não consegue se mexer, como se você estivesse preso numa paralisia do sono, que é muito bizarro. E quando você vai olhando, porque é só isso que você pode fazer nessa parte do jogo, você só pode olhar de um lado pro outro sem ter muito controle, pra cima, de um lado pro outro, mas você não tem controle, você não pode sair dali. E quando você olha pra janela, tem a chance do Kinito aparecer. E se o Kinito aparecer, você tá meio lascado. Porque você vai ter um grande problema se ele aparecer na sua janela. E ele aparece. Só que ele aparece e aí ele some. Ele não tá mais na sua janela. Onde que ele tá? Se ele não tá na sua janela e ele tá fora da sua casa, onde que ele foi parar? E aí é que tá. Ele agora tá dentro da sua casa e ele quer saber quem que é essa pessoa que tá atrás de você. E depois dessa sessão calorosa de paralisia do sono, você volta pro jogo como se nada tivesse acontecido. E o Kinito, ele continua tendo uns comportamentos extremamente bizarros, uns comportamentos que é para te deixar desconfortável, um comportamento de que você tá sendo observado, de que alguma coisa vai acontecer, que ele tem total controle do que ele tá fazendo com você, mas ele, ao mesmo tempo que ele é um sádico, um psicopata maluco e ele é só um programa de computador que aparenta ser alguma coisa a mais, ele também parece que ele gosta de você, porque ele pergunta tipo: ah, você gostaria de morar aonde? Você gostaria de comer o quê e tal e pá. E depois que ele faz essas perguntas e você volta pro jogo depois da sua sessão calorosa com ele na sua casa, ele faz umas perguntinhas pra você. E depois que ele faz essas perguntas, ele fecha o jogo e quando o jogo abrir de novo, ele quer te inserir no programa dele de clube do Kinito, né? Do clube de amizade do Kinito. E ele fala pra você que ele vai te dar o acesso de graça, só que ele pede algumas informações, como o seu nome, como você respondeu no começo do jogo, ele já coloca pra você, mas você tem que pôr o sobrenome, você tem que pôr o seu e-mail e o seu endereço, você tem que pôr o seu aniversário também. Só que no momento que você vai pôr o seu endereço, se você colocar o endereço aleatório, tipo Casa da Mãe Joana 123, ele vai tirar o controle do jogo de você e ele vai falar tipo assim: olha só, parece que você errou na hora de pôr o seu endereço, mas pode deixar que eu arrumo pra você. E ele abre o seu navegador do Bing, do seu computador mesmo, da Microsoft, ele abre e ele pesquisa onde que é a minha localização. E ele pega o seu endereço. Ele pega, no caso, a sua cidade. Não sei se ele pega a sua localização exata, mas o Kinito sabe onde você tá.
E depois que ele preenche essas informações e ele tem acesso ao clube, você entrou no clube, ele pede para você dar acesso total do seu computador para ele poder ter acesso a mais servidores e mais armazenamento e mais coisa, para ele poder fazer alguma coisa. E depois que você dá o acesso para ele, ele fecha o jogo e ele manda você abrir o jogo de novo. Mas não foi uma pergunta de você poderia abrir o jogo de novo, não. Ele fala, abra o jogo de novo. Não é uma sugestão, não é um pedido, é uma ordem. É para você abrir o jogo de novo. E assim que você abre o jogo, ele te agradece por você ter dado o poder para ele. Só que depois ele começa a mexer dentro do seu jogo um pouco demais. E conforme ele vai mexendo, ele fala que ele fez uma coisa especial para você. E ele fecha o jogo, ele consegue mexer no seu computador agora, livremente. E depois que ele fecha o jogo e ele abre, você tá no lugar que você disse pra ele que você queria morar. Só que conforme você vai andando por esse lugar, não tem nada. Você só tá no lugar, não tem nada que te divirta lá. Você só tá andando num pedaço grande e vazio de nada. Só que ele tem um pequeno detalhe. Se você tem algum outro jogo instalado no seu computador, ele vai pegar, baseado nesses jogos que você joga, os comandos para poder movimentar você dentro daquele mundo que ele fez. Então ele fala pra você, eu vi que você joga muitos jogos em primeira pessoa, então eu peguei os controles desses jogos e adaptei aqui pra você poder andar. E dito e feito, o jogo funciona baseado como se fosse um dos jogos que você joga. E eu acho que isso varia de outros jogos. Eu pessoalmente tenho alguns jogos de primeira pessoa e que andam em WSD, então ele sabia. E depois que ele faz isso, ele fala, não tem muita coisa, né? Você pisa ali naquele X que eu vou fazer uma surpresa pra você. E ele desliga o seu monitor. Tipo, ele para, o seu monitor desliga. E aí você escuta uns barulhos dele mexendo em alguma coisa, né? Ele tá atrapalhando. E quando o monitor liga de novo, e ele não dá uma reação enquanto o monitor tá ligando, então ele sabe que o teu monitor não ligou ainda, então ele espera. Você tem uma casa na sua frente ali, bem na sua cara. Ele fez uma casa pra você. E dentro dessa casa tem as suas pinturas, tem a cozinha, né, que tem a comida que você falou, tem uma casa pro seu mascote que você falou também, só que o seu mascote não tá lá. E você tem... Como você explora a casa? Você acha algumas coisas baseado nas respostas que você deu pra ele. E do lado de fora da casa tem uma fonte. E se você for lá pra dar uma olhada, porque é uma fonte bonita, vai acontecer isso aí. E depois disso, a fonte simplesmente evapora, ela deixa de existir. E você agora tá com o Quinito. E ele falou, a sua porta tá trancada, você tem que achar uma chave. E quando você acha a chave pra abrir as portas e tal, e graças a Deus não tem nada de errado nessa casa, só tem as coisas que você foi vendo durante o jogo, mas as coisas de boas, você entra no escritório, que você abre com a mesma chave que você achou, e nesse escritório tem os jogos que você tem no seu PC, você consegue inclusive interagir com esses jogos, e você também consegue ver os jogos que você falou, porque se você falar, o meu jogo favorito é tal, você consegue ver o jogo favorito que você disse ali na lista, e se eu não me engano você consegue até emular ele, jogar uma versão dele. E tem ali o console referente a esse jogo, que nem na minha vez, eu falei que eu gosto de Crash Bandicoot. E quando eu entrei nesse quarto, tinha um PS1 em cima da estante, porque eu falei que gosto de Crash de PS1. E considerando a época do jogo, ele acertou em cheio o console e, né, o jogo que eu gosto, ele tava ali. E ele faz tudo isso, e depois que você começa a interagir e tal, ele pergunta pra você, você quer ficar comigo pra sempre? Tipo, você nunca mais quer sair desse mundo que eu fiz pra você? E é agora que você vai ter acesso aos finais do jogo. Se você falar que não, ele vai ficar muito pistola e o jogo fecha. Ou seja, você falou que não e você fugiu dele. E se você falar que sim,
ele fica felizinho e o jogo acaba também. Só que ao invés de você ter uma cutscene bizarra, é só uma coisa mais tranquilinha. Caso você fale sim, você queira mesmo ficar preso com ele pra sempre. Só que depois que você faz isso, você tem acesso ao New Game Plus, que você abre o jogo de novo e o seu jogo agora ele tem chance de coisas bizarras acontecerem quando você abrir e fechar o jogo. E você também recebe o aplicativo de lupa e você recebe o aplicativo de selecionar os capítulos do jogo. E com essa lupa você consegue ter acesso aos documentos secretos do jogo que vão te contar um pouco mais da história, te dar acesso a sites e tal, porque em um desses e-mails você tem acesso a um QR Code que se você escanear ele te leva para um PNG de um teclado e fora isso você não tem mais tanta informação assim, é só isso mesmo, então a gente não tem muito o que dizer, é um teclado preto, bacana. E depois disso tudo você tem acesso aos documentos do jogo que alguém de fora tá mandando pra você, só que esses documentos estão criptografados, você não consegue abrir eles no seu computador, você tem que dar um jeito de abrir, de liberar esses documentos pra você ter acesso às informações dele. Mas, infelizmente, tal como o jogo, esse vídeo aqui vai ficando por aqui e bom, eu acho que vai ter que ficar pra próximo pra gente investigar os documentos que o joguinho pode oferecer pra gente e tentar desvendar o que é o Kinito Pet e por que ele faz essas coisas e o que ele quer exatamente. Será que ele é uma ameaça de fato? Será que os amigos dele acham que ele é uma ameaça? Ou será que ele é só uma vítima de alguma coisa que deu extremamente errado no desenvolvimento dele? Então, caso vocês gostem, vocês podem deixar o gostei, um comentário aí embaixo e compartilhar o vídeo, para quem sabe a gente poder ter uma parte 2 desvendando todos os mistérios e procurando documento por documento do Kinito Pet. Mas enfim, o vídeo vai ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima.